Olá, bem-vindos à atividade da semana e nós vamos falar essa semana sobre um tema muito conhecido de nós brasileiros, que são as capitanias hereditárias. Antes de entrar no contexto das capitanias hereditárias, nós devemos falar o que aconteceu antes dessas capitanias se tornarem fato. Bom, os portugueses chegaram no Brasil em 22 de abril de 1500, pela expedição liderada por Pedro Álvares Cabral. Foi uma grande novidade em Portugal, mas não atraía tanto a atenção dos portugueses naquele momento a simples chegada e tomada dessas terras, uma vez que o comércio com a Índia estava representando assim altos lucros e o comércio com a Índia estava bombando. Então essas terras do Brasil não foram tão bem vistas assim de imediato. Durante os primeiros 30 anos da colonização portuguesa, a única grande atividade econômica foi a exploração do pau-brasil, uma árvore que era localizada nas regiões litorâneas, possuía a cor vermelha muito forte, a madeira era muito boa para a construção de várias coisas e era enviada para Portugal essa madeira. A presença portuguesa, ela se concentrava nas feitorias próximas aos litorais, da região, da terra brasileira, para a retirada da árvore e armazenamento nessas feitorias, para quando os navios chegassem, levassem para Portugal. Então, nos primeiros 30 anos, era basicamente essa única exploração do território brasileiro. A princípio, os portugueses também estavam bem confiantes por conta do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado pelo Papa Alexandre VI, onde estabelecia a divisão das terras do novo continente entre Portugal e Espanha, visto que a Espanha foi o primeiro país a chegar na América. Então, a América, por conta deles terem sido os primeiros e depois os portugueses chegaram nas terras brasileiras, houve esse acordo chamado Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras americanas entre esses dois países, Espanha e Portugal. Então, para os portugueses estava tudo tranquilo e eles estavam garantidos com as terras brasileiras. E o que aconteceu? Apesar de dar uma certa segurança aos portugueses, esse tratado não estabelecia que outras nações não poderiam vir e tentar roubar essas terras pertencentes tanto à coroa portuguesa como à coroa espanhola. E aí, o que acontece? O comércio com a Índia, no começo da década de 1530, estava em declínio, começou a diminuir. E as terras dos portugueses na América estavam ameaçadas pelos franceses, que começaram a chegar nas terras brasileiras, invadindo as terras com frequência e aliando-se às nações indígenas, que já estavam de saco cheio dos portugueses explorá-los. Com essa situação, Portugal percebeu que era necessário ampliar os esforços para colonizar toda a terra, Eu falei para vocês que eles estavam mais centralizados nas áreas litorâneas, ou seja, beirando a costa marítima, onde eles retiravam a madeira do pau-brasil. Então, eles não tinham a preocupação de adentrar no território brasileiro, porque eles achavam que ninguém ia invadir e a guerra deles era apenas com os povos indígenas para colonizá-los. Mas aí surge um terceiro elemento, que são os franceses, que começam a invadir as terras brasileiras. Bom, a saída encontrada por Portugal para defender todo o território que pertencia a ele, aqui no Brasil, foi bem simples. Em vez da coroa portuguesa financiar o processo de colonização do Brasil, eles resolveram passar o ônus para terceiros, ou seja, o rei português decidiu dividir todo o território que pertencia a Portugal em 15 lotes.
e foram distribuídos em 14 capitanias diferentes, cuja administração ficou sob responsabilidade dos capitães donatários. Ou seja, eles passaram a bola, passaram a responsabilidade para os donatários tomarem conta de cada faixa de terra que ficou sob sua responsabilidade, né? E aí eles tinham que tomar conta, proteger esse território de invasões francesas ou de outros povos, conter os indígenas, colocá-los para trabalhar, né? Ou seja, o donatário, ele tinha que dar conta do pedaço que ele recebeu da coroa portuguesa. E aí eu coloquei para vocês, né, a parte das terras brasileiras que pertenciam a Portugal e que foram divididas em capitanias hereditárias, tá? Tivemos a capitania de São Tomé, Porto Seguro, Ilhéus, Pernambuco, São Vicente, e aí vocês podem visualizar as capitanias, como elas foram divididas, e cada uma delas tinha um responsável, que era chamado de capitão donatário. Os donatários não tinham posse da terra, eles tomavam conta, mas não era deles, era da coroa portuguesa. Portanto, eles tinham apenas o direito de se fixar e administrar a terra da melhor forma possível, ou seja, fazer essa terra produzir, onde não tinha nada para ser explorado, eles tinham que fazer alguma coisa produzir nessa terra, como eu falei, né, tomar posse sem ser deles. Dentro de sua capitania, o donatário era a maior autoridade administrativa e jurídica e respondia apenas ao rei de Portugal. Então, se a gente parar para pensar, ele não tinha direito à terra como posse dele, mas ele tinha direito administrativo e tinha que dar conta dessa terra ao rei que estava lá em Portugal. E tudo era por conta dele, tá? Ou seja, um negócio da China, né? Porque a pessoa ia pegar uma responsabilidade de um lote de terra extenso, ainda ia ter que se opor aos indígenas que moravam nessas terras, escravizá-los, né? Muitas vezes por violência, obrigá-los a trabalhar, e ainda tinha que tomar conta para que não fossem invadidas essas terras. Lembrando a vocês que, se vocês visualizarem nos mapas aí, todas essas terras tinham saída para o mar, para o oceano, eram litorâneas. Então, assim, muito mais fácil de ser invadidos por navios franceses, ingleses ou qualquer outro navio que viesse do continente europeu. Bom, as capitanias hereditárias que prosperaram. Entre as 14 capitanias, apenas 2 tiveram resultados econômicos expressivos de imediato. Pernambuco prosperou por conta da produção de açúcar nos engenhos, e São Vicente prosperou em virtude da comercialização de índios como escravos. Então, ou seja, qual foi o ponto crucial disso aí? A escravização dos índios, que eram os verdadeiros donos das terras. A divisão do território em capitanias e o poder dos donatários investido pela coroa portuguesa estenderam-se em alguns casos até o século XVIII, quando a coroa portuguesa percebeu o fracasso do sistema. Então, de 14, só 2 prosperaram, alguma coisa tinha de errado. Várias coisas tinha de errado, né? A grande extensão de terra, a luta contra os indígenas, e nem todas as capitanias tinham um terreno fértil para a produção, principalmente da cana-de-açúcar, que era o que era conhecido pelos portugueses, e aí só lá na de Pernambuco que prosperou. Então, assim, foi um verdadeiro fiasco. Esse insucesso pode ser explicado por uma junção de fatores que eu grifei aí, ó. Inexperiência administrativa de muitos donatários que saíram de Portugal sem experiência nenhuma de como tomar conta de uma terra, falta de comunicação interna, dificuldade de comunicação com Portugal, lembrando que naquela época não existia celular, telefone, fax, nada disso, né? Era um continente afastado do outro, com o oceano no meio, e a escassez de recursos para promover o desenvolvimento das capitanias, que também era tudo por conta dos donatários. Eles tinham que botar do bolso deles todo o investimento que eles fossem fazer. E os conflitos com os indígenas, que
ao meu ver, foi um dos fatores mais agravantes, porque eles eram os verdadeiros donos das terras. A coroa portuguesa percebeu, então, que era necessário centralizar o poder na colônia. Para isso, criou o governo geral, um sistema centralizado em uma pessoa só, né? Dividindo não deu certo, então centralizou no governador geral, que tinha autoridade e poder sobre toda a colônia. O primeiro nomeado foi o Tomé de Souza, que foi o responsável pela construção da primeira capital do Brasil, Salvador. Então, aí embaixo tem um mapa mental, né, do resumo do que foram as capitanias hereditárias, bem resumidinho, para vocês darem uma olhada. E aí uma grande observação, as capitanias hereditárias caracterizaram-se no primeiro desastre ecológico e também na violência contra os indígenas, que eram forçados a trabalhos pesados e foram expulsos de suas terras. Primeiro desastre ecológico porque a exploração do pau-brasil foi demasiadamente grande, né? Tirando e derrubando milhares de árvores, né? Fazendo com que a vegetação brasileira já sofresse de cara o desmatamento, tá? E a violência contra os indígenas, que eram forçados a trabalhos pesados e eles não aceitavam, né? E foram expulsos de suas terras. Então, nós vemos que o problema dos índios, que perpetua até hoje, iniciou-se na colonização do nosso país. Quando os portugueses aqui chegaram e se sentiram dono de uma terra que já tinha dono, expulsando os verdadeiros donos, obrigando-os a trabalho forçado. Então, desde o início da nossa colonização, começou-se o grande problema que os indígenas vivem até hoje de perder suas terras. Diferentemente dos comerciantes de pau-brasil, os novos colonos vinham para cá e submetiam a terra a seus padrões de trabalho e economia. A introdução da agricultura pelo branco, em moldes muito diferentes dos conhecidos pelas aldeias indígenas, significou o ponto máximo de tensão entre os interesses dos dois grupos. Para as grandes plantações, eram necessários desmatamentos, expulsão dos nativos e apropriação das terras indígenas. Simultaneamente, para o desenvolvimento da lavoura, os portugueses experimentavam uma necessidade maior de mão de obra, inviabilizada a relação pacífica do escambo, ou seja, os índios que lá no início, quando Pedro Álvares Cabral desceu e que conquistou eles com a troca de produtos, dando coisa a eles, chamado de escambo, já não mais satisfazia eles, porque eles entenderam que eles estavam sendo violentados, torturados e obrigados a fazer trabalhos pesados. Isso fez o quê? Fez com que os portugueses recorressem à violência, capturando os índios, obrigando-os a trabalho escravo. Isso gerou imediatos e frequentes ataques de represália indígena às populações portuguesas. Os indígenas, eles não ficaram sem revidar, eles resistiram, e aí tinham os embates nas guerras, né? Nas capitanias da Paraíba, Bahia e Espírito Santo, os povoados foram massacrados 5 ou 6 anos depois de estabelecidos. As guerras indígenas constituíram um golpe de misericórdia ao sistema de capitanias hereditárias. Então, por vários motivos, as capitanias hereditárias fracassaram. Por vários. Falta de comunicação com a coroa portuguesa, aquele que eu grifei lá em cima e falei para vocês aqui, ó. Inexperiência administrativa dos donatários, escassez de recursos para promover o desenvolvimento das capitanias, mas o golpe de misericórdia, o que mais acentuou o problema, né, e dificultou que as capitanias hereditárias dessem certo, foram as lutas contra os indígenas que não aceitavam ser escravizados e fazer trabalhos forçados pelos portugueses. Por isso, essa frase em negrito, as guerras indígenas constituíram um golpe de misericórdia ao sistema de capitanias hereditárias. Muitos índios foram mortos, sim, mas eles não aceitaram, eles resistiram, tá? Bom, refletindo, número 1, as capitanias hereditárias foram criadas com qual objetivo? Qual foi o verdadeiro objetivo da coroa portuguesa ao criar as capitanias hereditárias? 2,
O que os indígenas perderam com a autoexploração do pau-brasil e como eles se comportaram? Eles aceitaram ou resistiram? Então, são duas perguntas em uma. Explique a afirmação. As capitanias hereditárias caracterizaram-se no primeiro desastre ecológico das terras brasileiras. Expliquei mais acima essa frase e gostaria que vocês colocassem, com as palavras de vocês, por que as capitanias hereditárias se caracterizaram no primeiro desastre ecológico das terras brasileiras. Tá? Qualquer dúvida, é só chamar lá no Zap. Tchau, tchau.